Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Nós vos saudamos a todos os que se encontram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, seja convosco. Amém? O Senhor, Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tá, amado? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse é o ministério do Pentecoste Abba Pai. Nós só falamos de Jesus. Eu sou o pastor Acácio Ramos. Iremos pedir uma contribuição sua, que você quiser contribuir. O número vai aparecer aqui embaixo, tá? Eu acredito que você vai fazer muito mais do que nós temos pedido, porque o Senhor, nesse momento, irá tocar no teu coração para nos ajudar nesse canal que só fala de Jesus. Sou pastor Acácio Ramos dos Santos, sou apaixonado por Jesus Cristo. Amo Jesus. Minha vida é Jesus. Vivo Jesus. Adoro o Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você a assistir esse livro, essa pregação. Dê o seu like. Vamos interagir, faça a pergunta da Bíblia que nós vamos respondê-lo para você. E pode ter certeza que o Senhor diz que jamais Ele lançará fora todos aqueles que vêm para Ele. Vem para Jesus, a você que está me vendo agora, você que está nos assistindo, você que está assistindo pela manhã, pela tarde, pela noite. Eu vos saúdo a todos. Hoje, glória a Deus, aleluia, hoje é dia 4 de junho de 2020, tá, amado? Nós estamos aqui, graças a Deus, para falar do amor de Jesus Cristo para você. E quero dizer para você que Jesus te ama. Você é uma joia especial para o Senhor Jesus. Você é uma joia muito especial para o Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus. Ele disse, crer no Senhor Jesus que eu salvo tu e a tua casa. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar, Ele quer te dar uma vida especial. Essa vida do mundo é muito atribulada. Diz, filho, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. É justamente isso. Venha vencer o mundo, aquele que acredita e quer acreditar no Senhor Jesus. Tá, amado? Seja do Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ele diz... Oh, glória a Deus, aleluia. Honrai o rei. Tá? Amar o rei, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, a ele honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje nós vamos falar do amor do Senhor Jesus. Tá? Jesus é Senhor do sábado, está em Mateus 12, está lá em Mateus 12, tá? Porque o Senhor é maravilhoso. Ele diz, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Já acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É você, com você que nós queremos falar. Nesse dia, nessa tarde, nessa noite. A você, meu amado, minha amada, a você que tem sede de justiça, sede de amor, sede de estar justamente junto com Jesus no meio do povo de Deus, no arraial de Deus, para glorificar esse nome tão maravilhoso. É a você que nós estamos agora pedindo. Venha para Jesus, dê um abraço no Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele não é carne. O Senhor, Ele não é homem. Aí você me diz, mas o Filho do Homem, é porque na Bíblia se refere ao Filho do Homem, mas ele diz, Jesus fala, eu sou Espírito e sou vida. Ele é Espírito e é vida. Ele é o Espírito e vida. Ele não é carne, porque no céu não tem carne. Ah, mas ele desceu em forma de carne. Não, ele foi gerado aqui na terra, mas não foi do homem com homem. Foi através do Espírito Santo de Deus, tá? Mas desceu o poder do Senhor e gerou este Filho de Deus Altíssimo, o próprio Senhor aqui na terra, tá? Então nós vamos falar a respeito de Mateus capítulo 12,
aliás, escrito em Mateus capítulo 12, Jesus é Senhor do sábado. Tem gente que diz assim, eu faço uma pergunta para você. Quem foi que colocou o nome nos dias da semana e nos dias dos meses? Foi o Senhor. Não, não foi o Senhor, foi o homem. Foi o homem. Amém? O Senhor só colocou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Amém? Daí então vem a contagem dos tempos. E o homem foi botando nome. Foi o homem que botou o nome de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Foi o homem que colocou. Então, tem pessoas que dizem, o primeiro dia da semana é verdadeiramente domingo. Tanto é que o primeiro dia da semana já começa no dia 2, segunda-feira. Segunda, e para eles é o primeiro dia da semana. Então, o homem tenta fazer a obra do Senhor, mas da maneira dele, erroneamente. Tá? Então, o Senhor diz, eu sou o Senhor do sábado. Porque as pessoas se reuniam no sábado, nas sinagogas, e ali ninguém trabalhava, ninguém fazia isso, ninguém fazia aquilo, e Jesus apareceu curando no sábado. Aí todo mundo, o que é isso? Isso aqui não é de Deus, porque se ele fosse de Deus, como é que ele vai curar no sábado? Os outros diziam, mas se ele não fosse de Deus, como é que ele abriu os olhos ao cego de nascença? É diferente, né? Então o Senhor é Senhor de todos os dias, e do sábado também, tá? Então ele diz assim, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espiga e a comer. Eles pegavam as espigas, debulhavam, e ali eles comiam. Então, Jesus, quando isto aconteceu, Jesus estava no meio dos discípulos dele, passando pelo meio daquele milharal, mas Jesus não pegou nenhuma espiga, nenhuma. Quem pegaram foram os seus discípulos, tá? Os seus discípulos que pegaram aquelas espigas, mas quem levou a culpa foi o Senhor. No mundo tem que ter um bode expiatório. Para o crente é o Satanás, qualquer coisa é o Satanás. Ele não sabe nem o que é o Satanás. Para o homem do mundo é um bode expiatório, foi ele. Não é aquele ali que está errado, aquele outro está certo. Seja uma de advogado, de juiz, de tudo, né? Então tem que ter um bode expiatório. Mas Jesus, ele não pegou espiga. Jesus levou a culpa pelos seus discípulos, mas Jesus não pegou nenhuma espiga de milho ali. Então, o pessoal já partiram para cima de Jesus com o intuito de pegar alguma palavra, porque todos que iam para Jesus, eles iam na intenção de verdadeiramente querer pegar o autor da vida, o autor da linguagem, o autor da consciência, tá? O autor da sabedoria, em alguma palavra. Nós somos frágeis. Quem é que não erra em português, meu amado? Não sei, eu mal arrasto a língua em português, eu não sei espanhol, francês, latim, outros idiomas por aí afora. Então, quem é o bom que não erra? Tem um momento que você erra, né? Eu mesmo, quantas vezes não tenho errado, eu leio muito, eu leio bastante, graças a Deus, mas aqui e lá ainda sai alguma coisa, da maneira da convivência com que você vive. Nem todos estão na nata para falar um português correto, né? Ou outros idiomas, se assim seja a mãe materna. Então, ali quando Jesus entrou naquele milharal, o povo dele estava com fome, o discípulo estava com fome. E até mesmo pela curiosidade. Muitas vezes a pessoa passa debaixo de um pé de manga, ou um pé de goiaba, ou de abuticaba, ou de pitanga, ou de acerola, você vai lá, encontra uma verdinha, uma madurinha, pega e come, né? Então não é seu, você está tirando uma coisa que não é sua, mas a pessoa às vezes pega. Nem todos, não é uma regra geral. Jesus entrou com seus discípulos no meio daquele milharal, e ali os discípulos deles viram aquela espiga bonita, né? Foi lá e pegou, até às vezes nem muitos comem, né? É só para tirar e ver que ela está uma espiga criada bonita, dá prazer da gente olhar, porque a natureza do Senhor são coisas especiais que o Senhor nos dá para degustarmos as coisas do Senhor. Amém? Então, Jesus, naquele momento ali, começou a caminhar e os fariseus iam atrás justamente para fazer aquilo que eles mais gostam de fazer, que é acusar.
Então, quando eles começaram a pegar aquelas espigas e a desbulhares, né, pegavam desbulhares para comer, é uma maneira que o judeu também gosta. Aliás, você encontrou uma fruta, você come. Fruta é especial. Então, eles encontraram aquela espiga de milho, se fosse, podia ser uma goiaba, pode ser uma manga, pode ser uma acerola, pode ser uma azeitona, pode ser o que fosse, né? Então, eles entraram naquele milharal, e naquele milharal os discípulos passaram a comer espiga. Que pecado tem, meu amado? Você pegar uma espiga de milho, debulhar e comê-lo, que pecado é esse? Mas o povo viu pecado, o homem vê pecado onde não tem. O homem, para acusar, como se ele fosse o direito, né? Ele acusa de qualquer maneira, mas nós devemos ver que nós não podemos acusar ninguém sem primeiro ter prova, correto? Então, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Você não come dia de sábado? Você não bebe água dia de sábado? Se por um acaso o teu boi, a tua ovelha, o teu carneiro, o teu bode, o teu papagaio, o teu porco, o teu cachorro, em dia de sábado cair numa vala, tu não faz todo o esforço de tirá-lo dali? Faz ou não faz? Claro que você faz. A menos que você não tenha amor por nada, nem mesmo por você. Então, meus amados, todos nós sabemos das boas coisas, aquilo que nós temos nas nossas mãos, aquilo que nós gostamos, aquilo que verdadeiramente está ao nosso alcance. Nós sabemos das boas coisas. Por que é proibido pegar uma espiga de milho, debulhar e comê-la no sábado? Por que é proibido para o homem? Isso, os fariseus procurando em Jesus encontrá-los alguma coisa para verdadeiramente pegá-los, ele, alguma falha. Mas o autor da vida, ele é o autor da nossa vida. Ele não tem falha. O autor da nossa vida, ele é puro. É o único ser humano que passou aqui pela terra puro, digno. Nem esse mundo era digno dele. Mas ele é digno de todo louvor, toda adoração, todo o nosso entendimento. Toda a nossa glória é dada ao Senhor Jesus. Tanto é que ele diz: só ao Senhor teu Deus o adorarás. É exatamente isso. E hoje os homens deixam de adorarem a criatura, aliás, o Criador, para adorarem a criatura, que é benigna eternamente. Amém, né, amados? Então, nós devemos adorar o Criador e não a criatura, tá? Mais uma vez eu vou lhe dizer, nenhum teólogo tem o Espírito de Deus, nenhum. Vá para a Bíblia que você vai ver isso aí, tá, amados? Você tem que ler a Bíblia, o livro da vida. Nenhum teólogo tem o Espírito de Deus. O Senhor os tornou a loucura desse mundo, aliás, a sabedoria desse mundo louca. O Senhor os tornou a sabedoria desse mundo em loucura. Em loucura. Amém? O homem hoje encontra, como se diz, resposta da maneira dele para tudo, mas o Senhor não aceita justificação de ninguém. Ele diz que aquele que se justifica diante de si é abominável. Se justifica diante do outro homem é abominável. Tá? Então, naquele dia, o Senhor, ao passar pela aquele pomar maravilhoso, né? Os discípulos dele pegaram aquela espiga de milho e começaram a comer. E os homens foram para cima, né? Mas por que os teus discípulos fazem o que não deve? Então disse, glória a Deus. Então o Senhor, ali naquele momento, olhou para a incredulidade daqueles homens. Hoje, meus amados, para condenar uma pessoa é a coisa mais fácil que tem. Para acusar é uma coisa mais fácil que tem. O difícil é alguém em prol dele, em favor dele, para tentar libertar aquela criatura daquela maldade pela qual foi acometida. Nós, que temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos ter justamente esse amor uns para com os outros. Porque o amor suporta todas as coisas, o amor de Deus.
Mas Jesus lhe disse, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Vocês não leram o que fez Davi? Ele e seus companheiros quando tiveram fome? Eu tenho um filho que ele faz direito. E ele diz, pai, advogado tem que ler tudo. O ser humano, não são todos, não é a regra geral, mas tem preguiça de ler. Principalmente a Bíblia, então isso é um livro selado. Ninguém quer ler a Bíblia. É muito difícil, não é também uma regra geral, mas é difícil o crente ler a Bíblia. Parece que as palavras do Senhor queimam nos lábios, como queimava os lábios de Isaías. Foi preciso ele pegar uma tenaz e ir com uma brasa do altar queimar o beiço de Isaías. Aí ele soltou aquele beiço dele depois de queimado, purificado dos pecados. Amém? Então, meus amados, nós temos que ver, meu amado, que nós temos verdadeiramente que ler. Nós temos que ler a palavra do Senhor para entender, para não andar como piolho na cabeça de A e B. Você não é piolho. Você verdadeiramente é um servo do Senhor que lê a palavra do Senhor e não vai pela cabeça de ninguém como aquele povo de Bereia. O pastor falava lá e os irmãos conferiam aqui na palavra. Nós estamos lendo na palavra do Senhor aqui. Aqui você não está vendo um homem bonito, você não está vendo um artista, você está vendo uma pessoa que fala do amor de Deus. Nós estamos falando de Mateus capítulo 12, do verso 1 até o verso 8º, até o versículo 8º. Tá? Então nós estamos falando do amor do Senhor Jesus Cristo aqui para você. Nós não estamos inventando fábulas e nem dizendo para você seguir isso ou aquilo, não, em hipótese alguma. Nós estamos pedindo para você abrir o seu coração, porque o Senhor diz, eis que eu estou à porta e bato. E se tu ouvir a minha voz e abrir a tua porta, eu entrarei e cearei contigo. Amém, amado? Então é justamente isso. O Senhor quer ceiar com você. O Senhor, nesse dia, quer que você busque Ele. Você que está me vendo aí. É com você mesmo que eu estou falando. Com a senhora, com você jovem, adoradores do Senhor. E aqueles que não adoram passarão a adorá-lo a partir desse momento em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio nesse Deus a quem eu sirvo. O nome dele é Jesus. Cristo porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor e nada nos faltará. Oh, glória a Deus e aleluia. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, o qual não lhe era lícito comer, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente ao sacerdote. Não era lícito Davi comer, nem o pão que estava lá, Davi, que era ungido do Senhor, né, mano? O Senhor disse, encontrei no filho de Jessé um coração segundo o meu, né? Semelhante ao meu. Foi Davi. Então, nem Davi era lícito comer aquele pão, e Davi andava com 400 homens, depois passaram para 600, tá? Depois aumentou mais ainda. Então, quando ele andava nessa peregrinação aí, fugindo de Saul, ele se uniu a 400 homens, filho de Belial, aqueles homens, e Davi, através do Espírito de Deus, foi doutrinado aqueles homens. Se Davi não era lícito comer, imagina aqueles homens que eram filhos de Beliais. Até Davi chegou a dizer assim, não, quando o sacerdote, naquela época era o sacerdote Abiatar, ele disse assim, Davi perguntou assim, tem alguma coisa à mão para que eu venha comer? Ele disse, não tem, só tem o pão da proposição. E ele disse assim, dá-me do pão da proposição. Aí Davi pegou e lhe disse, Davi, não te é lícito comer, se ao menos tu tivesse se consagrado, ele disse, não, e tanto eu como meus homens, quando nós saímos, nós nos abstenhamos de mulher e todas as outras coisas. Então, ali ele pegou o pão da proposição e comeu e deu aos que com ele estavam. Então, meus amados, o Senhor disse, não era lícito comer, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes, para saciar a fome. Amados, hoje nós temos visto, nós vemos num país que verdadeiramente o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado essa força para trabalharmos e ganharmos o nosso pão. Mas a maior parte da população fora desse Brasil, dos outros países, vive no paupérrimo, na miséria, onde a lei do mais forte opera sobre o mais fraco. Então, nós queremos, em nome de Jesus, pedir a você, aceita Jesus. Receba Jesus na sua casa, abra o seu coração. Sua casa é você, o seu coração. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aceita Jesus, abre o teu coração. Deixa o Senhor adentrar nesse coração. Você que está me vendo, eu convido a você, nesse momento, a abrir o seu coração. Recebe essa palavra em nome santo e poderoso de Jesus.
E ele diz mais: ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes violam o templo, aliás, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, no templo, no sábado, os sacerdotes violam no templo sábado e ficam sem culpa. Violam. O que é violar? Escondem, passa por cima, tá? E ficam sem culpa para abençoar o povo. Então, meus amados, o Senhor, Ele verdadeiramente diz: e fico sem culpa, pois eu vos digo a todos, aqui está quem é maior do que o sábado. Jesus Cristo é maior que tudo na nossa vida. Ele é o autor da vida. Ele é o Rei dos Senhores. Ele é o Rei eterno, invisível, Deus único. Honra e glória para sempre. Amém, esse Deus maravilhoso. Oh, Senhor, como Tu és maravilhoso. Ao Senhor nós dedicamos a nossa vida, o nosso clamor, a nossa glória em Ti, Senhor. Meu Rei, Deus Pai, Todo-Poderoso. Honrai o Rei, amai os irmãos, glorificai o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Porque o Senhor disse assim: aqui está, quem é maior do que o sábado? O Senhor é maior do que o sábado, maior do que o domingo, maior do que a segunda, maior que a terça, maior que a quarta, maior que a quinta, maior que a sexta. Amém, amados? Ele é maior que tudo. Ele é o dono de tudo. Para Ele tudo foi feito. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. A Ele cabe tanto querer como realizar. O Senhor é Deus maravilhoso. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? A sua palavra, ela é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, está apta para discernir pensamentos e propósitos de coração. E não há nada que esteja oculto, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Amém? Então o Senhor disse: oh, glória a Deus, aleluia. Aqui está quem é maior do que os templos. Aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem, se vós soubessem o que significa misericórdia, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem, se vós soubessem o que significa misericórdia, eu quero. O que significa misericórdia, quero e não holocausto? O que significa misericórdia, eu quero e não holocausto? Né, amado? Olha, a misericórdia do Senhor. É pela sua misericórdia, como fala em Jeremias, lá em Lamentação de Jeremias, a sua misericórdia que se renova dentro de nós todas as manhãs. Amados, nós somos tão incrédulos, nós somos tão pecadores que você não imagina. E é pela misericórdia do Senhor que eu estou aqui e você está aí, me assistindo esta palavra do Senhor. Porque, verdadeiramente, como seres humanos, nós somos trapos. Na realidade, somos até vergonhosos. Porque o Senhor diz, pelo falso testemunho dos irmãos, é que o mundo blasfema do nome do Senhor. Então, o Senhor, quando Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, né? E acharei descanso para as vossas almas. E acharei descanso para a vossa alma. Então, meus amados, o Senhor, Ele sabe do que nós somos. Ah, mas nós temos a imagem e semelhança do Senhor. Sim, quando nós praticamos o bem. Muitas vezes, amado, a covardia, a traição é a forte do covarde. Tá? A traição é o forte do covarde. Tá?
Então, o povo de Deus, ele se humilha. O povo de Deus, ele se humilha. E nessa humilhação, nós somos exaltados para o Senhor Jesus. Tá? Então, você nunca viu aqui na Bíblia, em lugar nenhum, o Senhor levantar a mão e nem apontar o dedo para ninguém, muito menos condenar. Ele não veio condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Ele disse, os sãos não precisam de médico. Eu vim buscar os enfermos, eu estou enfermo e quero Jesus. Quero verdadeiramente estar com o Senhor e acompanhar no Senhor essa glória que Ele tem nos dado. Então, ele diz assim, misericórdia quero e não holocausto. Amém, amados? Porque misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocente. Se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teria condenado inocente, amado. E condenaram Jesus, o autor da vida. Condenaram a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, carregando sobre o próprio corpo aquele madeiro para pagar por mim e por você as nossas transgressões. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amado, nós temos muitas coisas para falar do Senhor Jesus, mas no momento o que deu para nós falar foi isso, porque nós sabemos que o tempo é curto, né? Para encerrar, ele diz assim, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Como eu disse anteriormente, o Senhor é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. O Senhor pode todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como a dar o mundo. Eu abençoo todos em Cristo Jesus. Amém. Paz seja com todos.